ela possa sempre fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento. Nos seus desígnios, para que possamos a cada dia mais e mais melhorarmos uns aos outros e crescermos em vosso ser. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam conosco, hoje e Caríssimos e amados irmãos, que nos abençoe Jesus, o Cristo de Deus, que a doce e serena paz deste livro da vida da miséria possa permanecer em nossas mentes e em nossos corações agora. Por esse carinho que há pedidos melhores desculpas a todos, porque me estou acometido daquela violência que acomete a todas as pessoas em casa não foi privilégio de ninguém, né? Não sei vaiar aqui, está imune a vida corrente. E já disse, logicamente, que não irá pegar. Que assim seja, né? Graças sempre estou, porque vir a esta casa, periodicamente, todo o primeiro domingo do mês, dá minha imensa alegria. E hoje conversarmos um pouco a respeito. Eu gosto sempre de dizer a doutrina espírita, a doutrina tão desconhecida dos espíritas, que muitas vezes fazemos tudo na casa menos que o espiritismo. É de suma importância que nós venhamos a entender que esta doutrina ela não teve nenhum iniciante. Ele teve um codificador. Não queremos desmerecer o mérito do trabalho edificante de Kardec, mas que ela não é uma doutrina de Kardec. Por isso que eu escrevi Espiritismo, doutrina dos Espíritos. Porque como foi uma promessa de Jesus, que há mais de 2000 anos, quando esteve conosco, nos disse que não nos deixaria órfãos, iria ao Pai, e que remeteria à medida que fosse necessário, remeteria o Espírito de verdade, que iria trazer as coisas do Pai. Naquela época ele não podia falar, porque nós não estávamos maduros o suficiente para entendermos as coisas espirituais. Já era difícil para o homem entender Deus na sua unicidade, como Moisés. Entender agora o Pai que Jesus nos trouxe. Não mais o Senhor dos Exércitos, mas um Pai amoroso, em qual nós podemos falar com Ele. Então essa doutrina, ela vem como uma luz nas nossas consciências, em que havia uma necessidade que o homem mergulhasse na incredulidade, afastasse da religiosidade, porque já estava entrando em decadência moral a religião, e tanto precisava que fosse restabelecido, porque por mais esforços que o mundo maior remetesse espíritos para auxiliar, assim como foi John Hus, que é o próprio Kardec antes, falando já sobre a imortalidade da alma, sobre essa unicidade divina, sobre comunicação dos espíritos, mesmo assim, existia também, na época, espíritos outros que vieram após ele, trazendo esse refazer a igreja, essa construção íntima, não um lugar geográfico, mas um ambiente interior de cada um. E ficava difícil para o homem estabelecer, sendo ele criador de qualquer uma doutrina, como o próprio do protestantismo, me falha agora a memória, Lutero, obrigado,
nos faz lembrar o anseio de Lutero de fazer com que a palavra, ou seja, o contexto bíblico, chegasse às mãos das pessoas, que as pessoas não tinham acesso. Tudo era uma língua desconhecida do povo, e que ele popularizou e foi mal compreendido, não só pelos que contrário a eles estavam, mas pelos que se juntaram a ele também, que entenderam errado todo o seu processo de refazer essa igreja construindo dentro da criatura humana. Por isso que, mesmo com Francisco de Assis, que é uma nova tentativa da espiritualidade, de fazer a criatura humana voltar-se para dentro dela mesma. Então vem o Paracleto, ou seja, a revelação, já com os Espíritos, quer dizer, agora não era mais um local circunscrito, uma igreja, um grupo de pessoas. Não. Em todos os lugares. As pessoas têm ideia que Kardec pegou aquilo tudo e começou a construir o Evangelho, a priori com o livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas. Não. Kardec já pegou a coisa andando. O motivo pelo qual as pessoas se reuniam nas mesas de mediúnica era para brincar na França. Eles se reuniam como hoje, muitas pessoas se reúnem nos terreiros, em suas casas, com a brincadeira do copo e tantas outras, para ver que os Espíritos estavam falando em todos os lugares. Na realidade, o que Kardec fez foi unir, reunir e codificar, fazendo uma triagem. Como era um homem cientista, um homem cético, que não acreditava em brincadeiras, e tanto é que ele relutou várias vezes, quando foi convidado. E quando ele pegou os questionamentos feitos aos Espíritos, já tinha um caderno com mais de 50 e poucas perguntas. Para que vocês tenham ideia, o Espiritismo, na realidade, eu até muitas vezes quando falo, as pessoas imaginavam que deve dizer isso. Eu falo, na verdade, eu não vou ficar mentindo. Então, o Espiritismo começou, na realidade, desde os protestantes, nos Estados Unidos. Os Espíritos falavam através de gargantas que eles plasmavam fluidicamente e falava diretamente ao público, uma garganta, vocês têm noção que é isso? Nas sessões evangélicas, nos salões evangélicos. Então os Espíritos já estavam falando diretamente com o público. E as perguntas já estavam sendo feitas aos Espíritos, que eram Espíritos que estavam envolvidos com essa revelação. Mas que revelação é essa? É a revelação da comunicabilidade dos Espíritos. Primeiro, da sua existência. Que os Espíritos existiam. Que eles sobreviviam. Que eles não estavam mortos. Por isso, quando se questiona, mas quem são eles que nos falam? A alma daqueles que já morreram antes de vocês. Então, estavam os Espíritos agora falando diretamente. Para vocês terem ideia, nada disso que nós temos hoje, a comunicação, e ainda aqui no Espiritismo abrasileirado, ainda se usa os médios. Na Europa já se usa a transcomunicação. Não tem mais essa história de médio, não. Põe uma câmera, eles filmam os Espíritos que falam direto com os familiares. Existe uma equipe de transcomunicadores que utilizam isso para amparar, ajudar os pais que estão aflitos pelos seus filhos serem desencarnados. Então eles pegam aquela câmera, uma câmera simples, direcionada a uma TV simples, com lâmpadas ligadas, porque facilitam as correntes vibracionais entre a câmera e a TV, que é uma de ultravioleta e outra de, essa daí não é, não chamamos de negra, nós chamamos de incorreta. Então essas duas lâmpadas facilitam, é como a luz vermelha, ela facilita a presença dos Espíritos. Por quê? Porque ela tem uma vibração densa e facilita a presença dos Espíritos. Então eles põem a coisa bem simples, mas não tem muita coisa, não tem nada, gente. Quando os seus comunicadores começam a fazer, você vê o padre François Brinha, um padre, gente.
Ele estava gravando e percebeu que uma voz tinha sido gravada no gravador dele. Ele volta e percebe que era o seu antecessor, o padre anterior, que falava com ele. E eles têm comunicações maravilhosas, gravadas. E eles fazem gravações. Quando o Clóvis Nunes, que tomou a frente aí, essa comunicação aqui no Brasil, Hernando Guimarães Andrade também, eles fizeram gravações e os japoneses quiseram comprovar a eficácia disso, convidando eles a fazer essas gravações no subterrâneo. Porque eles diziam que isso era estática. Eles estavam gravando estáticas de rádios que nós sabemos com frequências muito baixas e que ficam aí no ar. Aí eu disse, então onde é que vocês têm essas câmeras escuras, né, que são sem sombra de dúvida, sem som nenhum e sem interferência nenhuma? Aí disse no subsolo. Aí levaram, as gravações ficaram melhores do que quando eles estavam aqui fora. Mais limpa, porque não tinha interferência dos rádios. Aí o que aconteceu? Por exemplo, eles faziam modular o som. Ele pega um rádio e bota fora de estação, na AM, outro em ondas curtas, outros em onda média, tudo fora de ar, fora de sintonia de qualquer rádio, e deixa ligado. Eles ficam fazendo aquele som, e os espíritos aproveitam esse som para modular, e interferem naquele som, pondo a sua voz no meio. E aí vocês começam a ouvir vozes. E aí vocês perguntam, mas e a imagem? Eles interferem, eles ficam no meio das duas lâmpadas, ondas, das lâmpadas, entre a câmera e a televisão. E aí começa a se formar o rosto, e você vê que os espíritos que estão trabalhando do outro lado para se fazerem vistos e presentes são coordenados por Einstein, nada mais, nada menos. Lá no mundo espiritual. Quer dizer, um homem foi para o lado de lá fazer um complemento do trabalho que ele realizava aqui. Então, estão os espíritos agora se comunicando não só por TV, não pela gravação somente, né? Mas agora pela impressão de películas, de filmes, de imagem, mostrando agora cenários do mundo espiritual. E as pessoas ficam surpreendidas quando veem seus parentes botar o rosto na frente da câmera e falar. Como existem várias filmes, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver muitas filmagens foram feitas, rolos de filmes, demonstrando a presença desse filme. E esse grupo que existe na Europa, que aqui no Brasil, quando chega, a coisa já chega com 10, 15, 20 anos depois. Mas na Europa, elas fazem isso há muito tempo. São chamados feitos Carlos Barcelos, cartas consoladores, não. Filmes consoladores, onde você comparece aquela. Eu me recordo do meu primo que ele ao viajar à Europa, ele foi convidado a uma dessas sessões, que lá, médium, é uma profissão séria, regulamentada. E sério porque, se você não comprovar cientificamente a sua mediunidade, você não pode ser médium, não. Fez aqui no Brasil, o quase se sacode um pouquinho numa mesa, faz aqui, fala diferente. E por isso é médium. Muitas vezes com transtorno de comportamento. Mas na Europa não. Na Europa é uma coisa que tem que ser muito bem regulamentada. E o meu primo foi a essa recepção convidado por um amigo. Sentado lá, despretensiosamente, em uma das últimas filas, recebe uma mensagem lá na frente, uma das mensagens fotografadas, e aí dizem, por gentileza, Mr. Neri, isso não é só, né? Numa distância dessa do Brasil, me acharem aqui, aí ficou falado aí, por gentileza, Mr. Neri. Aí ele acanhado levantou e disse, sou eu. Aí disse, seu Neri, sou. Tem uma mensagem de sua avó aqui. Ó, vovó internacional. Estava na Europa já, Chico, ué. Minha avó, mãe de meu pai, na Europa, passando a mensagem para meu primo, o neto dela que estava ali. Entregou a mensagem falando, e inclusive citando nomes de pessoas da família. Veja, gente, lá no... a vovó falava em inglês, gente, a linguagem é a linguagem do pensamento. Os espíritos se comunicam através do pensamento, não é uma linguagem falada, nem é apenas o pensamento. Por isso que as pessoas ficam preocupadas se o médium vai escrever em inglês, em português, em francês. Não se preocupem com isso.
Quando os espíritos vêm se comunicar e se buscam médium, é por afinidade. E se o médium ele não vai falar o portunhol, em porto inglês, não, ele fala inglês mesmo. Eu tive a oportunidade de estar numa mesa mediúnica, onde o espírito, ao se aproximar de uma médium totalmente, que a gente chama aqui no Brasil de ignorante, essa lavadeira que nunca ouviu falar em português direito, e falou inglês fluentemente. De uma maneira que existiam médiuns que estavam na doutrinação que falavam inglês, e conversamos com ela fluentemente em inglês. Mas por que ela estava falando inglês? Porque existia uma outra médium na frente dela, também nessa mesma condição que ela, falando em coreano. E ela falava em coreano e traduzia porque sabia que tinha alguém na mesa que falava inglês. Ela falava coreano dizendo que eles tinham se desgarrado da Coreia, estava aqui no Brasil. Veio se esconder para eu bater aqui. Por onde ele veio, ninguém sabe. Perdido no Nordeste, já imaginou? Perdido. Então ela ia, falava em coreano com ele e traduzia em inglês, e o médium traduzia para o resto brasileiro que estavam à mesa. Aí você diz, oi, cadê o lado das nossas irmãs? Ressonância interna. Porque se não falar inglês de uma encarnação anterior, não vai falar inglês não tem jeito. Vai ter que falar em português. O espírito vai ter que procurar ressonância interna. Isso quer dizer, ele vai buscar no recôncavo da tua alma uma encarnação que você teve. Lembra que eu falo sempre, vou botar de novo, viu? Porque desde que você foi criado para cá, lembram? Mais ou menos 700 encarnações. Então, de uma dessas aí, você reencarnou no país inglês, ou dos Estados Unidos, na Guerra Civil, quem sabe? E lá você aprendeu. Você hoje não lembra. Por isso que muitas pessoas, quando têm contato com uma língua estrangeira que seja, têm uma facilidade imensa. Né? Eu me recordo quando eu vi a Marseillaise francesa, o hino francês. Meu Deus, aquilo mexeu comigo, eu fiquei emocionado, eu viajava, eu disse, meu Deus, nunca vi. Que é isso? Que hino é esse? Aí me disseram em francês, eu disse, coisa linda, eu sei, eu balbuciava ele. E me dava um nervoso, uma coisa gostosa por dentro. Porque quando esse tipo de encarnação da França, que me chamou muita atenção, está no recôncavo da alma, bate profundamente. São essas pequenos insights ou lembranças que eclodem do nosso psiquismo. Por isso que o homem espiritual, ele sabe que no íntimo, como ele é criado, o self é luz, é só energia, criado por Deus, simples e ignorante, tendencioso à felicidade e harmonia plena. Acontece muito porque, vou chegar aí, vocês têm aqui o primeiro self, vocês vão ter o inconsciente passado, que é o que está mais próximo ao self. Depois você tem outro inconsciente, que é o inconsciente da sua relação hoje, que nós chamamos de subconsciente, que são os terapeutas que conseguem chegar através da hipnose. E aí nós vamos para outro, que aqui nós temos a camada do perispírito, veja aí que chega o perispírito. Para depois nós temos uma outra camada chamada duplo etérico, para depois chegarmos a uma densa chamada corpo. Veja quanta coisa é vibração para chegar no corpo. Para que o corpo relacione-se com o self, tem muita vibração aí. É como nós estamos falando agora sobre a imagem, para que se possa flagrar a presença do Espírito. Existe necessidade de energias, sons. O símbolo e o sino ajuda muito os Espíritos a falarem. Um sino tocando, por quê? Porque a vibração dele auxilia para que o Espírito modele a sua voz ali dentro, naquele som. Aí você ouve o som. Eu vi alguém falar. Aí, a imaginação não é, gente, eles estão modulando o som. Eles modulam o som. É como se eles botassem num diapasão. Como as cordas vocais fazem. Quando nós fazemos um estudo sobre como é a visão,
A visão só são elétrons, só são fótons de eletricidade. Não tem imagem aqui dentro não. Quem quer decodifica é o cérebro, através do sistema nervoso. Os bastonetes são as células oculares, que nos dão a oportunidade de uma visibilidade através do claro do escuro. Não tem imagem na realidade, as coisas não existem, as pessoas não existem. É tudo a criação da mente. Então vocês imaginam que toda essa modulação que nós temos do campo espiritual do corpo nos faz ver, nos relacionarmos, ouvindo. Olha, você tem ideia o que é o som? Para bater no tímpano, para transformar em energia, para ir vibrar e chegar no cérebro e decodificar que a voz é de fulano, de mamãe, de vovó. A voz é do parente, você identifica até por telefone. Veja, aqui, percepção, esse espírito consegue, através do corpo, decodificar as coisas. Som, imagem, tato. O deficiente visual, ele pega no rosto da pessoa, passa a mão e diz fulano. Como é que você sabe? Pelo tato. Desenvolve. Isso é desenvolver. É você ter sensibilidade. Então a sensibilidade auditiva nos dá a oportunidade de, através das vibrações sonoras, nós chegarmos a dizer: isso é uma sonata. Isso é uma sonata de Schubert, se não me falha a memória. Ai, que coisa boa. Ah, é o Opus 23. Menino, que ouvido. Não. Isso é destreza. Isso chama-se educação. Como é que a gente educa? Repete, repete, repete. Até automatizar. Eu tenho certeza, se eu botar a nona sinfonia de Beethoven, todos vão saber. Todo mundo sabe o que é. É a nona sinfonia de Beethoven. Mas é porque vocês são experts no assunto? Não. É a repetição. Já ouviu tanto. E se toca a música. Levanta todo mundo, bota a mão no peito por educação. É o hino do nosso país. O que é que nós estamos fazendo? Educando a nossa faculdade de ouvir. Por isso, quando a gente fala na casa espírita que estamos educando a nossa faculdade mediúnica, é que nós estamos educando para percebermos, assim como a música, assim como o sommelier, né? Pega lá ó, o vinho, joga assim, ó, bota um pouquinho na boca, taça tal, ano tal, do Chile, diz tudo. No gosto. Como é que é isso? Educação. Ele foi educar. Como é que se educa? Repetir, repetir, até automatizar. Então, o que nós fazemos com as sensibilidades? Auditiva, são 5 percepções que nós temos. Não é isso? Que entram em nosso organismo, vê tudo pelo corpo, mas tendenciosamente para a alma. Para a alma desfrutar do conhecimento, que é esse que Jesus falava. Onde nós vamos ter as trocas de quê? Do material. Antigamente a gente sabia o que era bomba. Né? Ficou todo mundo. Aí era bom. Aí depois parou, começou a vir com o negócio. Mas uns ainda estão aonde? No bancadão. Só sabe o vinho. Só isso, mais nada. Mas é porque eles são atrasados? É, porque são espíritos ainda que estão ainda educando. E se você botar uma música, puxa, que é isso? É música que nada mesmo, ele gosta do forró, ele gosta da música pop, ele gosta de coisa que, sabe, se não, eu só gosto da coisa quente, eu só gosto do prato cheio. Entendeu? É tudo aquela falta de sensibilidade. À medida em começar a entender que o prato cheio, ele vai defecar aquilo tudinho. O organismo não absorve quase nada. Aí ele vai começar a entender que isso começar a sobrecarregar o organismo, desnecessariamente. Aí ele educa a alimentação. É educação. Tudo é educação. E como é que ele vai entender? Se ele não entender pelo amor, ele vai compreender pela dor. Porque o organismo vai dizer: meu amigo,
lipídio, glicídio, não aguento mais, as taxas vão lá para cima, bate aonde? Hospital vai fazer o quê? Cateterismo, né? Então, Mário, então nós começamos a entender que são limites que o organismo nos oferece para que veja, o corpo está reagindo a uma necessidade da alma. E isso nós temos tudo, eu falei tudo, né? Todos os sentidos que nos dá todo tipo de comportamento na vida, todas as nossas relações, as nossas amizades, começam amizades, primeiro, porque a amizade de mamãe e papai. Se eu pensando que menino a mamãe vai, mentira, não é coisa nenhuma. Porque mãe e pai é quem dá comida. E ele sabe, já viu o menino, ele apanha da mãe. Ele apanha da mãe. Mas quem dá comida é ele, quem ataca o sapato dele, é a mãe. Aí ele não tem onde chorar, vai correr para onde passar dela. Ele fica todo amuado. Mas ele tem que ir para junto, porque só tem ela. Veja, é aprendendo pela dor, que aí ele tem carinho e dor. Ele fica bochechudo, mas depois volta para a minha mãe. E em 5 minutos, como Jesus nos exemplificou, se quisermos chegarmos ao reino dos céus, aceitando aqui a uma criança, perdoa, de pronto, porque tu não levarás nada disso, essas ranhuras e essas bochechudas que a gente faz, né? Que a gente fica dentro de casa, passa uma semana sem falar com o outro. Então, quando esse espiritismo vem nos fazer olhar para isso, que essa doutrina é uma doutrina esclarecedora, que vai nos fazer o quê? Olharmos para isso. Não estou pedindo para ninguém aceitar. Estou pedindo para vocês olharem para isso. Será que essa minha relação comigo mesmo, com os meus sentidos, estão dentro de um padrão? Será que eu preciso fazer um novo comportamento? Como é? Uma nova educação alimentar? Ou será que é necessário cair doente, o corpo não saturando mais, não aguentando mais, para que eu possa reaprender? É tão bonito a noção que a doutrina do Espiritismo nos dá sobre a vida. Então, estar na casa espírita é entendendo que doutrina espírita não é mais aquele negócio, eu vou lá que eu estou carregado, não é? Você toma um passe, que acabou coisa nenhuma. Hoje você vai comer água purificada, vou tomar os passes. Que acabou coisa nenhuma. Você só vai ficar bom no dia que você mudar suas atitudes. Porque aí você entra ali e se preocupar, você fica bonzinho. Sabe por quê? Porque ela interfere. É a vontade dela superior à sua. E os espíritos auxiliam, aí modifica, você sai bonzinho das ideias. Aí quando sai, senta ali, em 30 segundos. Rapaz, estou doido, quero que Dona Fulana de lá vivia, aquela que se dane, que ela infeliz. Eu ainda bem que eu estou aquela que eu quero que ela se exploda, que ela não sabe. Acabou, voltou tudo ao normal. Você já é quem você é, não quem você gostaria. Por que eu faço é dado um antes? Para ajustar você, para você ouvir aqui, ó, isso. E aí sim, ter um entendimento e começar, peraí, por que eu posso ser mais com Dona Fulana, se amanhã Dona Fulana, tanto eu posso precisar dela, como ela precisar de mim? Isso é básico. Ainda é o prato cheio, lembra? Depois você vai começar a dizer assim, por que eu vou pensar assim, Dona Fulana, que ela é minha irmã em Deus, em Cristo? Aí já é um prato menor, né? Já não é mais aquele cheio, já come o necessário. Você já olha o outro como irmão. Você já compreende que você tem limitações. Você já perdoa. Você já ampara. Você já socorre. Você já vem para a casa espírita entendendo que você não está fazendo um trabalho em socorro de ninguém. A não ser de você mesmo, povo. Onde você está transformando a sua vida, não a vida dos outros. Não, eu vou lá para o centro, não adianta não botar olho grande não. O olho grande não perde ninguém, a não ser que você esteja na mesma sintonia. Lembra que eu falei? Tem que estar na mesma sintonia. Se não tiver, aí eu me recordo dos espíritos superiores que eram mandados para Chico, para poder seguir a Chico. Aí os espíritos chegaram e ficaram com vergonha. Aí Chico disse, quem foi meu filho? Aí eles te mandaram vir aqui para indicar o senhor. Mas o senhor é tão bom, chega, estou com raiva de quem me mandou para cá. Aí Chico, não volte não, fique aqui tem tanta coisa para fazer. Aí se tem. Deixa ele para lá.
O espírito chegava com raiva para machucar Chico, terminava sendo amparado, ajudado pelo trabalho. Pelo trabalho edificante, veja as suas atitudes. Agora você imagine, dona fulana lá, tua vizinha, com raiva de tu, aí uns dados peçonhentos da cabeça dela começa a vibrar ruim, que Deus leva aquele espírito dos infernos, que não sei o quê, que o espírito ruim porra, aí tem um parente dela lá desencarnado, olha e diz, ela é tão ruim para você, eu vou lá tomar dor, não tem parente que toma dores, né? Aí ele vem, chega aqui e encontra você, dizendo a mesma coisa contra ela. Aí é muito agradável, né? Aí se a ela, você está dizendo isso dela, pô, não é não. Aí começa a ficar dentro da sua casa, infernizando, aí começa a paz acabando. Por que acaba a paz? Porque ele não está em paz, aquele espírito. E perturbando dentro de casa, tira o sossego. Aí vem para o centro espírita. Aí quando chega no centro espírita, aí o espírito vem junto com você, porque já está tão íntimo, né? Porque você entra em casa, aí traz ele para o centro. Quando chega aqui no centro, aí ele vou ajudar. Chega ali, você dá um passo, o espírito aproxima dele, ele está fazendo aquilo. E se eu digo para essa moça, não deixa ela falar, deixa aí, começa a conversar. Ele fica. Aí depois ele é beneficiado. Aí ele volta lá na casa do parente dele para dizer, olha fulano, não faz isso não, que essa vizinha que tu está dizendo que é ruim, que junta com ela, vai pro centro, animal, tu é pior que ela. Porque quando ela me levou para um lugar bom, veja, adianta a pessoa mandar nada ruim? As pessoas dizem, vai mandar coisa ruim para você, para mim não adianta não. Porque vai acontecer o seguinte, só se o espírito aumentar sempre de domingo a domingo, porque o espírito vai ter que vir para tudo que é centro. Aí eu falei, onde foi sexta-feira? Não, sábado de tarde, no Neã, sábado à noite, domingo à noite, ela, aí quando é domingo, hoje aqui, aí quando for amanhã, reunião mediúnica, tem como correr, o espírito não aguenta não. Não aguenta, mas mulher, isso não só vive no centro. Isso não adianta, porque é a nossa conduta, é o que nós estamos fazendo da nossa vida. Por isso que a doutrina espírita, ela vem nos dizer que existe o mundo dos espíritos, que eles interferem na nossa vida, mas quando nós permitimos. Eles só vão interferir, só vão fazer mal a gente, se nós permitirmos, se nós tivermos o mesmo pensamento. Então qual é a grande novidade da doutrina espírita? Transformação íntima. Transforme sua vida, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que tem pensamentos bons. Vocês vejam, a doutrina vem reveladora, trazendo informações do mundo espiritual para nós. Traz um livro como esse aqui, um livro como esse aqui, ó, Livro dos Espíritos. Não fiquem com medo não, adquiram esse livro aqui, que é um livro básico da doutrina. Para vocês terem ideia, ele consta aqui 1019 questões. Por que 1019 questões? Olha lá, 1019. Mas são 1019 perguntas feitas aos espíritos. Como eu disse a vocês, Kardec já pegou uma coisa grande, já tinha 50 e poucas perguntas feitas aos espíritos. Mas ele foi muito mais íntegro. Ele foi pegando essas perguntas, foi juntando e foi olhando uma que coincidia com a outra, ele tirava. As perguntas que eram respostas condizentes com a ética, com a moral, por ser ele um cientista, um escéptico, e quando ele foi convidado, ele disse, eu não vou para essa palhaçada não. Esse negócio de espírito é mentira. Mas para sua surpresa, Kardec desenvolvia em casa, a sós, ninguém sabia, um planejamento matemático, que ele era também professor de matemática. E ele estava desenvolvendo, e quando ele chegou lá naquela sessão, que para ele, como meu primo, não existia comunicação de nada, era só brincadeira, descontinuou para ele um espírito dizendo que é o que orientava ele nas frações matemáticas. E começou a dizer a ele, de onde ele parou lá de noite, a continuação estava ali no papel. E disse, Tony, a continuação está aqui, no termo do seu cálculo lá. E ainda digo mais, sou eu que lhe ajudo. E deu o nome de um grande matemático do passado, como Aristóteles. Então, tem dúvida ainda? Então Kardec começou a ficar, peraí, mesa, cadeira não tem fecho nervoso para pensar. Então, atrás dessa causa inteligente, existe alguém fazendo algo inteligente. E aí foi quando eles responderam, somos nós, a alma daqueles que já morreram. Aí isso é bonito, porque eles começaram a demonstrar
Segundo os próprios escritos, que se tapassem a boca aos profetas, as pedras falariam. Que são as pedras, se não as pedras dos túmulos? Era dando um sentido, porque naquela época, desde a época de João Bosco, quando ele foi antes de Kardec, né, na encarnação anterior, os juízes tinham essa mania de cobrir os túmulos com pedras. Os índios faziam isso também. Então Jesus fez uma alusão. Lembra que quando Jesus foi enterrado, era também com pedra, era fechado. Ele disse, então as pedras falarão, as vozes dos que morreram se acenderão, irão falar. Isso foi o que aconteceu. Não entendam que a doutrina espírita, ela foi e nasceu num canto só. Não. Ela é inclusive em vários lugares. Pra vocês terem ideia, Kardec mandava a mesma pergunta que vocês vão encontrar aqui na Livro dos Espíritos, seja ela qual for. Ele mandou para diversos lugares. Mas como a espiritualidade era uma só, a resposta era a única que vinha. Por isso que hoje, quando eu estou na casa espírita, e nós vamos fazer uma tarefa de consulta, eu gosto sempre de fazer assim. Eu pego um papelzinho com o mesmo nome do consulente, escrevo para 3 médios diferentes. E aí minha consulta depois, quando eu entrego, recuo e vou ler. As consultas estão exatamente iguais. Porque a espiritualidade é uma só. Os médiuns são apenas carteiros. Então os carteiros não têm nada a ver. Veja, por isso que eu falei, é preciso fazer o quê? Para sair uma boa mediunidade, e assim um bom sommelier, um bom de perfume, né? Porque pelo cheiro, né? O ânimo diz qual é a fragrância, isso é aquele número 5, né? Chanel número 5, que as mulheres adoram, assim, né? Perfume francês, muito bom. Então, por quê? Porque a repetição. Então, a doutrina espírita nos diz, vamos para a mesa mediúnica trabalhar a repetição. Comungarmos com os espíritos, repetimos, até automatizar. Por que ele diz isso? Para não termos dúvida. É melhor que a gente negue 99 verdades a aceitarmos uma mentira. Por isso, na doutrina espírita, nós dizemos, as outras religiões falam na imortalidade da alma, agora já falam, né? Já diz que sobrevive, não sabe para onde vai, nem para onde vem, nem onde fica. A gente diz para onde vai, onde fica, ainda de irmãs que eles falam, que eles se comunicam. Nós temos uma coisa que não é superior, são os nossos laboratórios, que são os mesmos mediúnicos. São laboratórios por quê? Porque a alma daqueles que nos antecederam, que já partiram desta vida, se comunicam, trazem mensagens e começam a se comunicar e dar testemunho da sua sobrevivência. Né? Eu ontem mesmo, no sábado à tarde, eu quando falava lá, eu percebia onde muitas pessoas tinham vontade de receber mensagens do além, de parentes que já tinham ido. E me lembrava de um fato muito inusitado. Um espírito que veio para dizer a família que não ia falar, não ia dizer nada a ele. Veja que coisa engraçada, né? Os familiares todos lá querendo uma mensagem de vovô. E a mensagem do vovô só foi uma. Pergunte a ele quanto tempo eu passei na casa deles. Pergunte a ele por que não falaram comigo quando eu estava vivo. Aí, mas é um negócio marento. Aí, vovô, muitos pegam e disse, você não deve estar no vovô, tem que procurar. Aí, vovô ficou calado e disse assim, pergunta a ele, vinha um tanto, porque quando eu estava dentro de casa, não conversava comigo. Se John Edwards é um médium norte-americano de renome, ele é muito conhecido. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, diga, enquanto você está a caminho com as pessoas, que as ama, quanto elas são importantes para você. Não espere elas desencarnarem para usar um médium como eu para poder dizer. Porque todo mundo fica bondoso depois que morre, né? Aí eu queria falar tanto com o vovô, somente para saber onde está a porta do seguro. Então, o amor é muito grande. As pessoas chegam por um mundo espiritual, estão com as pessoas de casa o dia todo dia. Mas não tem o respeito de chegar para a mão lá. Você está melhor? Vovó, como você está? Não é? Vovó, você quer passear? Quer sair comigo? Mas eu não gosto de andar muito não.
Mas vamos até a minha esquina, vovó. Vai andando com a avó até a esquina. Quando chegar na esquina, ou muitas vezes no portão do velho, ela desiste e você muito calmamente volta com ela. Volta com ele, pode ser até a esquina só, até o portão do velho. Mas não sabemos fazer isso. Não podemos ter conduta moral para chegarmos no mundo espiritual e nos reencontrarmos com esses espíritos. Agora serão eles que irão nos acolher. Imaginemos nós que eles que nos antecederam. Eles foram à frente. Eu fico imaginando, eu tenho uma foto de família que é muito grande, eu já falei para vocês aqui, mas não era a família toda reunida de uma vez só, não, que não tem lugar para cada não. Porque são 115 primos. Então nós estávamos somente a parte de minha mãe. Aí tem uma foto assim, aí estávamos reunidos agora que minha mãe está de volta aqui, aí fui na casa da minha tia, e que já está vindo quando eu disse assim, olha para aqui, ó, só daqui já foram 8. Já tem 8, já lavraram. Aí eu disse, sobe essa foto aqui, aí falei, vamos fazer do Big Brother, vamos dar aqueles fogos em cima de aqui no 8. Veja, de um dia desse que nos reencontramos, fizemos uma reunião de família em Maceió e encontramos a família toda. Ficou muito bonito, todo mundo na foto, já tem 8 no mundo espiritual. Fora dos que estavam ali, que não apareceram na foto, ainda tem mais 3 que já foram também. Então, e agora o último foi meu filho. Com 90 anos de serviço, irmão de minha mãe. Já na conturbação do pai de Cristiano, estava no hospital. Meu pai tem levado uma queda dentro do banheiro. Seu mulher levou uma queda dentro do banheiro. Chicolia dele. Queria tomar banho sem cadeira. Levou uma queda, baixou no hospital, até em casa, na cama hospitalar. Aí meu tio, irmão de minha mãe, desencarna, quer dizer, aí vai se encontrar a família toda novamente. Pelo menos uma grande parte dela, né? Aí vejam, começamos a ver, lá na hora da exaltação, como sempre eu gosto de fazer, nós temos um mitinho de estrador. Quem tiver tudo inteligente pode me chamar que eu vou. Aí eu estava lá na hora dele, aí minha prima, meu primo, você fala, eu digo, com o maior prazer comigo, não é para falar de terra comigo, eu adoro. Que a frase imaginando, nós estamos tudo ali interessados em saber o que esse espiritismo fala de doutrina espírita, aí eu começo com aquela frase impactante. Estamos diante de uma cena inevitável de nossas vidas. Todos nós vamos passar por isso. Aí fica todo mundo assombrado com os olhos. Quem não gosta de morte, fica... Eu não vi, eu não dou um cigarrilhado, deu minha volta, eu não vi, não sei, e tá aí. Por quê? Porque eu não quero ouvir falar nisso. É uma realidade. Vai desencarnar todos. Agora, quem sabe que temos pelo menos, eu disse lá, que temos pelo menos a metade dos que estão aqui. Ou perceberam não. Que vai, mas quando vem deixar um, fica mais gente do que quando vai embora. Porque veja mesmo, o número vai diminuindo. Cada vez que vem deixar um, o número que sai está menor. Estou errado? Vai nascer menino, mas não tem jeito não. Mas quando nascer 4, 5, vão 5, 6, 7, 8 mil velhinhos. Aqui mesmo vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão ouvir. Olha, foi mais um. Aí foi mais outro. Aí vocês vão ver. Aí vão começar a ver quanto a preocupação nossa de passarmos essa semente desta doutrina esclarecedora aos menores, aos mais novos, impregnados com essa vontade e desejo de entender a doutrina espírita e saber, como eu vi lá na hora da preleção que eu falei para meu tio, chegar dos parentes. Aquilo é que é gostoso. Você vê que tem mais gente do outro lado do que do lado de cá. Aí eu digo, meu Deus, quando eles negócios, eu imagino no cemitério. Porque os que estavam reencarnados é um pouco demais. Do outro lado tem muito mais. Olha, eu tenho 20 tios por parte de mãe e por parte de pai. Minha mãe só tem a mulher agora. Os homens por tudinho já. 6. Só tem as 4 mulheres agora. Meu pai só tem ele e mais 2 irmãos. 7 estão do outro lado. Tudinho. Vê, agora a festa quando ele chegar de lá. Lúcia vai chorar. Né, Lúcia? Porque eu faço sempre alusão. É como se você tivesse um corpo. E o navio vai partir. Quem sobe no navio se despede. Mas não sabe que no outro lado, no outro hemisfério, vai ter um grupo de pessoas a receber também, na maior festa. Né? Muitas vezes, esse meu filho de 90 anos, o povo já estava casado, né, que era para ter vindo. A festa aqui já está rolando faz tempo. E ele gosta do futebolzinho, né? Massagista aí, né?
ali vigiado na rua Bezinha, morou ali. Aí, o primeiro encontro com ele, que estava até na hora do banho, conversando com o Cristiano Daniel, tomando banho, aí me veio aquele pensamento, aquela coisa rápida, né? Aí eu já me vejo na rua Bezinha andando, e ele na minha frente, todo apertadinho. Tu lembra muito ele, por essa protuberância na cabeça. Aí ele ia lá na frente, todo apertadinho, aí eu fiz, tio, vai pra onde? Aí ele parou, virou, não me conheceu. Eu não sei. Eu disse, Jesus, o senhor vai pra onde? Aí ele, gente, eu já passei, não foi? Era a casa dos pais que moravam ali. Já nem existe mais. Mas estavam dois já ali na rua. Vejam a consciência onde ele estava. Aí eu disse, olha, a casa é aqui na frente. Aí já levei comigo a mulher, que é na mesma rua. Aí levei lá e já estava dentro da sala. Quando ele entrou, já foi. Ui, falando com outro, que eu já não via quem era. E aí já voltei, já estava no banho de novo. O nosso trabalho é esse. A qualquer momento, a qualquer instante. O contato rápido, ele não sabia nem quem eu era. Veja, quando eu disse, eu sou o Rinaldo, que disse sim. Ele olhou para mim assim, deu um ar de meio, acho que não sei quem é você, porque não tem lembrança não. A conturbação na hora do desencarne é muito grande. Por isso que eu digo, quando você começar a sair de um local para outro, não entender por que mudou de lugar tão rápido, você falar com as pessoas não me responder, pare. Faça uma prece, você desencarnou. Olha, vocês têm ideia, como é que ele está? Eu não sei. Mas me chamaram para ele foi o momento em que ele estaria atento a estar chegando no bairro dele. Veja, esse bairro, ele nem mora mais lá, faz 40 anos, ou poxa, 40, 50 anos que ele não mora ali. Mas é a consciência do levou para a rua onde ele morava com os pais. E ele toda apressadinha, ele sempre andou apressadinho. Aí ele andando, eu disse, tio, José Vitor, vai para onde? Ele já tinha passado. Aí ele olhou e falou, já passei da casa da mamãe. Veja, estava indo para a casa da mãe. Muitas vezes, aí o que acontece? Muitas desdobramento, o que é isso? Eles nos perguntavam. Saímos com esse campo aqui que eu falei, o pé espiritual, e o corpo físico fica no local onde você está, e como nós não temos espaço e tempo no mundo espiritual, ele é uma fração de segundos que você, como se tivesse um sono profundo. Não sei se vocês já fizeram isso. Está no canto daquele sono profundo que você volta. Vixe, Maria, você precisa em algum lugar. E foi. Você provavelmente deve ter sido levado a algum campo rápido. Isso é um desdobramento. Você sai do corpo físico. Sai toda noite. Não tem medo, não. Vocês morrem. Toda noite a gente morre. O corpo fica lá dentro. Porque o corpo não aguenta, não. Essa parte somática aqui não aguenta. Não é o self, não. É o ego. Dessa encarnação aqui, lembra do consciente presente que eu falei? Esse é o ego, onde está o eu desse em relação hoje, Rinaldo. Não é o self, o espírito, não. A minha alma, não. Não é a minha alma como fosse uma coisa dupla, sabe? Não, sou eu. O meu eu interior. Então, isso sai do corpo, sai consciente. E eu vejo como se fosse aqui, eu estivesse saindo aqui e olhando eu aqui sentado. E você pode ter isso. Toda noite você tem. Deita, dorme. O corpo físico vai se revitalizar. E a alma vai estar onde? Onde seu coração está. Os seus desejos. Os que tem que ter cuidado. Por isso que muita gente deita feito um cavalo, levanta feito um jumento e faz uma prece. Levanta feito um jumento. Não faz uma prece. Aí vocês imaginam como é que vai uma criatura dessa. É arrastado. Assistem aquele filme Ghost, assistam de novo. Aí vocês vão ver, a Plebe Rude Cachoeira, aquela equipe do Vamos, leva você para as paradas infernais, porque você é o seu deleite. Tudo aquilo que você não tem coragem de fazer no corpo, vai fazer com o deleite. Então por isso que você tem, olha, a primeira ligação que você tem com o mundo espiritual chama-se anjo de guarda, guia espiritual. Chame do jeito que quiserzinho, peitinho, do jeito que você quiser chamar ele. Ele atende. Ele é um espírito, para vocês terem ideia, ele não precisa nem nascer de novo, de tão bom que ele já é. Todos nós temos um.
é o nosso responsável pela nossa encarnação. Ele pode estar com você já há 700 encarnações, ele é o seu responsável. Como pode ser dessa encarnação agora? Como o próprio Chico Xavier disse, que Emmanuel não é o espiritual dele já antes, não. Foi quando ele passou a fazer esse trabalho de psicografia que Emmanuel tomou conta dele. Mas ele tem o guia espiritual dele. E foi substituído. Emmanuel ficou com ele até Emmanuel precisar reencarnar. Emmanuel se afastou para reencarnar, que já está com 12 anos em São Paulo. E aí vem agora Chico Xavier, fica da época que Emmanuel, há 12 anos atrás, que Emmanuel reencarnou, até desencarnar, com o seu guia espiritual, outro que veio auxiliá-lo, até o seu jornadeiro final, aos 90 e poucos anos, 92, 93 anos. Então, 94 anos. Então, Chico desencarna, vai para o mundo espiritual. Ele é guia de Emmanuel? Não. Mas vai auxiliar Emmanuel agora no inverso. Ele agora vai auxiliar Emmanuel para que Emmanuel, quando chegar na idade, estabelece o contato com o mundo espiritual. Pode acontecer desde cedo, desde 12 anos, 11 anos, 10 anos. Não importa. É consciência moral. É evolução espiritual. Então, ele vai começar, vai fazer o seu trabalho. E Chico vai ajudar ele. Veja, invertem-se os papéis. Então, estou aqui, mudei de lugar, estou num canto, estou no outro, pense na casa da mamãe, já estou dentro da casa da mamãe, pense na casa dos parentes, da família, da mulher, estou dentro de casa, falo com a mulher não responde. Acho que desencarnei? Pare. Tranquilidade, faça uma prece. E peça a quem? Ao seu guia espiritual. Mas ouve o espírito ouve. Aí você para e faz uma prece. E o seu guia espiritual vai estar do seu lado, você vai sentir. Eu me recordo meu pai quando teve um passamento em casa, ele viu o corpo dele na cama deitado lá no sofá, e ele dizia, pronto, eu morri. Aí ficou agoniado. Veja, a sorte dele foi um amigo espiritual. Ele não viu quem era, mas aproximou-se ele e disse, um ombro quente no seu ombro, calma. Faça uma prece. Aí lembrou-se, e já estava com raiva de minha mãe. Minha mãe se dizia médico. Por que eu não estava vendo ele? Olha a bronca. Quando eu dizia minha mãe, a senhora precisa repetir, até automatizar. Porque muitas vezes eu estou no canto assim, aí eu começo a sentir uma coisa diferente, aí a senhora vai fazer o que é? Eu digo, não, estou sentindo alguma coisa aqui. Quer dizer, a presença de alguém. Aí eu não estou vendo, por quê? Porque eu não estou atento. Você só vê a coisa quando você dá atenção. Então você precisa fazer uma prece, modificar a sua vibração. E muitas vezes eu dou aquela puxadinha, o corpo está aqui, eu saio dele para olhar espiritualmente o que é que tem de desdobramento. Como é que faz isso? Treinamento. Né? Existem várias formas de se treinar o desdobramento. Você vai serenando o corpo com meditação, até você se deslocar do corpo e dar um passo para frente. E não se assuste quando se virar e ver alguém sentado, é você. E vai te assustar, porque você não é aquilo que você vê na fotografia, não. Se você se assusta quando a fotografia misericórdia, será é vídeo? É porque a fotografia é uma cópia, uma imagem. No espelho, como vocês muitas vezes dizem, eu estou horrível no espelho. Ainda é um reflexo, não é você ainda. Quando você se vê realmente desdobrado e vê no corpo físico, vocês vão ver que coisa horrenda. Você vai dizer, meu Deus, aí você vai descobrir que você nunca se viu. Mas aí é para se assustar? Não, gente. Nós temos que ter consciência que nós somos esse ser espiritual aqui. Estamos vivendo hoje um corpo físico, que amanhã pode ser que seja rompido de laço. E você volte à parte espiritual, à verdadeira vida, aquela que Jesus falou. Então, a doutrina espírita, ela liberta, não só liberta, como consola, nos dá o entendimento que nós nos encontraremos com os nossos entes queridos. Nós iremos rever não só quem já foi, como podemos voltar e ver aqueles entes. Né? Eu me lembro de uma menininha que a mãe chorava muito em casa pelo seu desencarne. E ela chegava junto ao médico e dizia, diga à mamãe que eu não vou vir não. Eu estou vivo, eu estou aqui. Por que a mamãe está chorando? E a criança não entendia. Por isso que muitas vezes eu digo às pessoas, se você tem lágrimas a vencer por alguém que lhe foi muito caro nessa vida, transforme em cada lágrima numa prece, que será muito mais sentida porque foi antes.
Lágrimas são expressões, não é de saudade, é de pena de si mesmo. Você está com pena agora porque não tem mais aquela pessoa para você ficar, né? Empresta dinheiro, para abusar o outro, para perturbar o outro, está viciado no outro. É vício. Nós temos dependências que nós criamos, tudo é o quê? É o ego, né? É uma luta imensa de a gente primeiro se entender como ser. Aí precisa fortalecer o ego. Aí quando fortalece o ego, agora começa a dar mais valor ao ego do que à vida espiritual. Aí quer ser uma coisa que não existe, porque o ego nem por si só existe. Ele é apenas de relação com o mundo físico. Tanto é que nós, quando desencarnamos, esse ego junta-se ao inconsciente passado, passa a ser passado. E você vai renascer criando uma nova psicosfera mental. E o que acontece? Vai ter uma nova relação, por isso que os pais botam outro nome. Né? Eu me lembro de um que, ao reencarnar, ele disse, no mundo espiritual, em comunicação na mesa mediúnica, nos avisava lá na nossa reunião, vou voltar, vou reencarnar. Aí nós dizemos, que bom. Aí, só que eu vou escolher meu nome. Aí disse, você vai escolher seu nome com bom e fazer minha nome do nome que eu quero. Aí disse, agora anote meu nome é Hugo. Quando vocês virem na comunidade carente que renascer, vocês verem meu nome, sou eu e vocês. E o bichinho da nossa mesmo, quando a mãe disse o nome, eu disse, misericórdia, naquele mesmo, eu tenho até uma foto com ele bem ouvindo do seu braço. Não, não quero não vai gostar mesmo de certo. Esse é ego, é outro, que volta, os espíritos voltam, eles começam a ter consciência. E olha, essas encarnações que nós temos aqui, eu estava fazendo as contas, faço as contas de vocês, é bom fazer. Eu nasci em 1960, vou dizer, em 61. Aí a gente vai fazendo as contas. Em 1871, eu estava no mundo espiritual, quer dizer, ajudando a fazer equilíbrio magnânimo lá na França, né? Ó, porque não foi em 1877 que ele estava vindo, então em 1871 eu estava no mundo espiritual. Se não ajudando, estava perturbando. Mas estava lá. Por isso que esse amor tanto pela França. A gente vai vendo, a cada 100 anos, nós podemos passar no mundo espiritual em média. Então você vai fazendo as contas e vai ver se você foi contemporâneo de Jesus. Eu fiz as contas, eu estava lá também, provavelmente jogando pedra na cruz. Nós estávamos lá gritando Barrabás, não sei, faça as contas, vai voltando de 100 anos e veja onde você estava. Em meados de que ano você foi contemporâneo, se chegou depois de Jesus, se chegou antes, se atrapalhou, se estava no mundo espiritual preso, que segundo a espiritualidade, os espíritos superiores passaram 1000 anos presos para a vinda do Consolador, o Paracleto, ou seja, de Jesus chegar a vir ao mundo para poder trazer a mensagem. Foi necessário os espíritos superiores passarem 1000 anos, só depois é que eles voltaram, e demorou muito, porque só em meados de 1945, eles já estavam todos reencarnados ali, circundando na Europa, entre alemães e judeus. Eram espíritos do mesmo lugar, nas cruzadas do mundo espiritual, que reencarnaram numa parte sofredora, que ainda eram comandados do mundo espiritual, e ainda estavam subjugados, por isso que nasceram judeus. E os que comandavam lá, que eram os seus exércitos lá no mundo espiritual inferior, eles eram os alemães, os nazistas. E aí reencarna, quer dizer, farinha do mesmo saco. Não tem ninguém ruim nem ninguém bom. Tudo do mesmo lugar. Só que uns vieram e mataram os outros por raiva porque os outros eram fracos. Então, os poderosos achavam-se ainda na mesma situação. E você não pensa que eles desencarnam e ficam assim não, porque se vocês contarem, eles estão aqui agora voltando. Né? Mas nós estamos agora tendo o apoio de inúmeros espíritos retornando. Nós temos Van Gogh, aqueles grandes pintores, artistas de 7 siglos, estão voltando todos eles, estão reencarnando. São esses meninos aí, dando show de bola. Né? Eu me recordo daquele que foi escritor, foi escultor, foi pintor, várias encarnações. E eu vou depois trazer para vocês o nome, assim, de um Rafael, o pintor Rafael. Agora o escultor anterior, aí veio o nome de todos eles. Ele foi excelente escritor, depois um excelente pintor, depois um excelente escultor,
E agora reencarnou no Brasil, já está aqui reencarnado no Brasil, diz que vai ser médico e vai ser homeopata. E vai descobrir a cura para o câncer. Espírito com uma finalidade. Qual a sua finalidade? Por que ele desenvolveu todos esses processos? Escutou, pintou, para quê? Para ajudar Deus na criação do universo. Imaginemos uma ideia de um espírito como esse no mundo espiritual. O potencial que ele tem. Qual é o nosso potencial? O que é que nós estamos desenvolvendo? A doutrina dos espíritos vem daí. Consultar, olharmos para isso. O que é que eu preciso fazer para o meu desenvolvimento moral? Então, na casa espírita, o que é que eu posso fazer? Tirar as pessoas da ignorância, falar sobre a imortalidade da alma, da comunicabilidade, da unicidade divina, de quantos espíritos interferem em nossa vida, de quanto nós podemos ser felizes, cabe a cada um de nós sermos um grande divulgador dessa boa nova. É essa boa nova que Jesus queria falar naquela época, as pessoas desse Deus interior, por isso que ele disse que nós somos luz. E disse-nos, acenda a vossa luz, a luz da consciência. Por isso que a doutrina espírita, essa doutrina iluminadora, veio dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará da ignorância. Muita paz e que Deus abençoe. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece final com nossos irmãos. Fechamos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento, a nossa alma de Deus neste momento. Envolve a todos nós, na sua paz e na sua presença. Amado Senhor, envolve a todos nós, pequenos que somos, com tua bênção. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar as dificuldades do dia a dia com o Senhor. Dá-nos alegria para falar aos nossos irmãos o que vai em nosso coração, da esperança em Ti, da certeza do Teu amparo, da verdade, Senhor, da sobrevivência da alma. A Tua justiça, a Tua bondade, que sempre norteia os nossos passos e os sustenta, para que não descansemos, Senhor, enquanto não elevarmos o nosso coração a Ti, através de nossos pensamentos e amores. Que a Tua infinita misericórdia derrame-se sobre os nossos defeitos, sobre os nossos medos e a nossa ignorância, para que tenhamos a certeza de que, como Pai, amamos e amparamos nossas mãos. Que atualize-nos o novo hoje, a Deus. e assim a palavra é Irmãos encarnados e desencarnados. Com esta prece, Pai, pedimos permissão para dar por encerrados os nossos trabalhos divinos da noite de hoje. E pedimos ao Pai que tenhamos todos um bom início de semana, com muita luz e muita paz para todos nós. Que assim seja.